Todos sabem que Satanás é o nosso inimigo número 1, e ele mais do que nunca está proposto a nos destruir. E é certo que ele usa de várias estratégias para que isso possa ser feito da forma mais destrutiva possível. A Bíblia nos diz que ele fica 24 horas buscando alguém para derrubar, e ele é muito astuto. E como cristãos cheios do Espírito Santo, devemos estar mais atentos do que nunca, porque ele não vai ficar sossegado enquanto não conseguir o que quer. Armas espirituais são muito mais potentes que armas físicas, pois ele sabe que nossas almas são eternas, e que ele quer nos levar com ele para onde ele foi destinado. Mas você sabia que o alvo favorito dele é a nossa família? E que ele usa de várias formas para que nossa família seja destruída? Vem comigo que eu vou te mostrar 3 armas espirituais de Satanás contra a família. Eu sou André Silva, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos que te edificarão na caminhada com Cristo. A primeira arma de Satanás contra a família é a distração. Vejamos o que nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É necessário que estejamos atentos a todas as ciladas do inimigo, pois se afrouxarmos na comunhão com Cristo, podemos cair nas distrações do dia a dia, e isso é tão perigoso pelo fato de ficarmos vulneráveis a todos os ataques espirituais de Satanás. Ele, como um ser tão astuto e inteligente, sabe que se estivermos fora da comunhão e da companhia de pessoas, seremos alvos de toda imundície que ele pode nos encher. Com tantas informações e entretenimento, somos bombardeados e seduzidos todos os dias a nos distrairmos. Vejamos o que mais a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé. Aqui fica claro que devemos estar vigilantes na fé e nunca esmorecermos, mas a fé também precisa ser alimentada. E aí que entra a vigilância, orando, lendo a Bíblia, jejuando. A distração vem para nos roubar isso, tentar nos dizer que sem Cristo podemos nos satisfazer com futilidades, e isso é a maior mentira de Satanás. Então caímos numa armadilha tão sutil e perigosa, porque nos pega sem percebermos. Entre todos esses cuidados do mundo, desse mundo cheio de cores, que nos conforma com tudo que está aqui, e nos distraindo dessa maneira, ele faz com que nos afastemos cada vez mais de Cristo. Ninguém se esfria do dia para a noite, ninguém perde comunhão com Cristo em apenas um dia, mas requer uma distração contínua e uma acomodação com as migalhas que o mundo oferece. Vejamos o que diz em Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como isso tem sido corriqueiro no nosso dia a dia, às vezes a família toda se senta na sala e cada um fica entretido com seu celular, criando pessoas individualistas e distanciando uns dos outros. E isso é muito triste, pois tem distanciado cada vez mais as pessoas e criando barreiras que antes não existiam. A família então fica dividida e passa a ser doutrinada pela internet e tendências mundanas. Não que a internet seja algo ruim, porém, se usada do jeito errado, como a maioria usa, faz um grande estrago. Isso gera uma outra consequência que vamos nos atentar agora. A segunda arma de Satanás contra a família é o afastamento. Vejamos o que nos diz em Provérbios, capítulo 18, verso 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Logo após a distração, vem o afastamento, e aqui já gera um estado de alerta. O afastamento aqui é espiritual. Depois de nos distanciar das coisas de Deus, o lado espiritual se apaga, e isso gera uma sequidão, que nos faz ficarmos vulneráveis espiritualmente. Sendo assim, já não teremos forças para lutar contra o pecado, e a distração ganha ainda mais força, agora nos deixando frios e egoístas, indo totalmente ao contrário do que Cristo nos ensinou sobre amarmos uns aos outros. E quando Satanás nos leva a esse estado,
ele vai nos aplicar um veneno. Vejamos o que a palavra nos diz em Hebreus capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Pelo fato de estarmos vulneráveis espiritualmente, caímos na raiz de amargura. Estando distante de Deus, o coração se contamina facilmente e começa a aflorar os desejos pecaminosos que antes estavam abafados pela comunhão com Cristo. E nisso, ele vai ser envenenado com o pecado que antes era rebatido e que agora é tolerado, nos deixando numa situação muito deprimente, porque agora perdemos a comunhão com Cristo e as pessoas. Nesse estado, é como se tivéssemos perdido total interesse nas coisas de Deus, estando totalmente dispersos nas nossas distrações e desejos egoístas. O prazer que antes tínhamos de buscar as coisas de Deus e de estarmos juntos das pessoas se evapora e some, dando espaço para uma pessoa fria e sem amor com o próximo, visando apenas o interesse próprio. É onde Satanás ganha muito campo, dividindo a família e os enfraquecendo. Assim como o leão espera que a presa fique sozinha, para assim dar bote, com o distanciamento dos pais, o perigo para os filhos é iminente. Vejamos qual o mandamento do Senhor acerca disso em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas, com o afastamento, os pais ficarão distantes, e os filhos agora sem amparo físico, sentimental e espiritual, viram presas fáceis para Satanás. Com a raiz de amargura, eles vão adotar um comportamento destrutivo e também autodestrutivo. Passarão a ser agressivos e também a contraírem desejos suicidas. Falta de paz em casa, conflitos familiares e desobediência serão coisas muito frequentes, o que vai acarretar ao último artifício de Satanás para a derrota da família. A terceira arma de Satanás contra a família é a falta de perdão. Vejamos o que nos diz em Provérbios, capítulo 10, verso 12. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Por consequência do afastamento esfriar o amor da família, brigas e desavenças são mais frequentes, dando espaço para o último nível de ataque de Satanás, que é a falta de perdão. Com corações machucados e ressentidos, cresce o ódio e intriga entre os familiares. Nesse estágio, Satanás já distraiu, dividiu e agora ele parte para o ataque. Encontrando espaço agora, ele vai induzir pensamentos malignos e vai oprimir a família. Ele vai tentar perverter a moral e ética da família, induzindo os mais fracos, que geralmente são jovens, a buscarem refúgio em alternativas pecaminosas. Em quantos lares temos visto essa situação? De pessoas que afrouxaram no aconselhamento, afrouxaram na oração e hoje estão colhendo os frutos da desobediência a Deus? Está mais normal do que nunca. Os jovens têm se desviado da presença de Deus e estamos vendo uma geração egoísta, sem amor ao próximo e doente. Onde está na moda ser contra os princípios cristãos, é moda ser a favor do mal. Em Mateus capítulo 24, verso 12, diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E essa é a consequência da escolha pelo mal, é se privar do amor, porque Deus é amor. Assim então, o ódio entre pais e filhos tem sido mais comum do que nunca. É difícil você perguntar para algum adolescente sobre sua família e ele não responder que tem conflitos em casa. As famílias têm sido desestruturadas e Satanás tem agido de modo assustador. E isso mostra que estamos vivendo no fim dos tempos, próximo ao arrebatamento. Veja que esse é um dos sinais do fim que Jesus disse em Marcos capítulo 13, verso 12. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. O ódio então seria popular, e devido ao tamanho afastamento de Deus, o coração do ser humano seria rancoroso, duro, mais duro do que uma pedra. Quantos jovens não têm recorrido às drogas para se livrarem do peso da angústia?
Quantos pais não estão nos vícios e procurando por respostas em outros lugares? As pessoas estão gemendo pela falta de Cristo, estão perdidas, indo de um lado a outro, estão procurando a paz, mas estão buscando em lugares errados. Nossa geração está cada dia mais doente, mas não vamos ceder 1 centímetro. Cristo tem a solução para isso, tem solução para quem o busca. Vejamos em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tem solução para você, tem solução para sua família. O diabo não tem todo o poder. Cristo pode transformar sua vida, pode intervir em sua casa. Ele só precisa de pessoas que clamam, ele só precisa de pessoas que choram em sua presença. Talvez sua família nem tenha chegado nessa situação. É hora de clamar por misericórdia, estar debaixo da proteção de Deus e descansar debaixo de suas asas. Espero que tenha te edificado. Comente, compartilhe com seus amigos e fique com Deus.